O que você faria se descobrisse que o seu marido está tendo um caso com uma menina que você colocou dentro de sua casa e a acolheu como uma filha? Respondam aí nos comentários. O caso de hoje é uma história muito triste. É o caso da Giovanna Comunale. O assassinato de Giovanna Comunale é um dos crimes mais chocantes dos anos 2000, porque trata-se de um feminicídio cometido por uma mulher contra outra mulher. O crime brutal, com fogo, foi praticado por uma esposa que havia acolhido em sua casa uma jovem e mais tarde viu o marido ser levado embora por ela. Esse crime é fruto de uma mentalidade degradada e doentia que responsabiliza apenas a mulher pelo ato da traição. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Se você é novo por aqui, eu sou a Iris e vamos começar nosso vídeo de hoje na nossa playlist Amor Criminal. O caso de hoje aconteceu em Trapani, na Sicília. Giovanna Comunale era uma jovem de 14 anos, nascida em 16 de abril de 1985. Ela era a terceira de 4 filhos e a única menina. Quando Giovanna ainda era um bebê, seu pai decidiu mudar toda a família para Bolonha, porque não conseguia encontrar trabalho em Trapani. Esta era uma família numerosa e, obviamente, precisavam de dinheiro. Ao se mudarem, o pai conseguiu um emprego de operário e a mãe Michela também arrumou trabalho como faxineira em um hospital. Assim, com 2 salários, estavam vivendo uma boa fase e não faltava nada para os filhos. Após 10 anos em Bolonha, Michela sentiu saudades de sua terra natal e convenceu o marido a voltar para Trapani. Quando chegaram lá, se mudaram para uma casa na periferia. No entanto, o problema que os havia feito sair de Trapani 10 anos antes se repetiu. O pai, novamente, trabalhava como operário, mas não conseguia um contrato estável, tendo que aceitar trabalhos esporádicos. A mãe Michela voltou a ser dona de casa. Como resultado, a família passou a viver com um único salário, o que claramente não era suficiente para sustentar a casa. Apesar das dificuldades financeiras, a família Comunale continuava muito unida. Giovanna, especialmente, não se importava com a falta de recursos materiais, porque sentia-se profundamente amada e apoiada pelos irmãos, com quem tinha um ótimo relacionamento. Ela sentia que nada lhe faltava e era uma adolescente muito tranquila. No entanto, após completar 14 anos, o pai de Giovanna adoeceu e, depois de um diagnóstico de câncer no baço, faleceu apenas 8 meses depois. Isso foi um choque para a família. Ninguém esperava. Foi uma tragédia muito traumática. E a morte do pai destruiu o equilíbrio da casa. O pai era a base da família, não apenas no aspecto financeiro, mas também era a pessoa que mantinha tudo sob controle. Sua ausência abalou muito todos os membros da família e os irmãos de Giovanna começaram a procurar trabalho, mas ela, em particular, teve muita dificuldade em lidar com a morte do pai, quem tinha uma ligação muito forte. Sua personalidade começou a mudar e isso foi notado por todos. A situação foi agravada pelo fato de que sua mãe, Michela, não a deixava sair de casa. Ela só podia ir à escola e à igreja, mas nada mais. Enquanto isso, seus irmãos, que eram mais velhos, conseguiam sair, se distrair e de alguma forma conseguiam superar a dor com mais facilidade. Giovanna, por outro lado, passava os dias trancada em casa, dominada por pensamentos negativos e pela falta do pai. O único lugar onde sua mãe a deixava ir, sem restrições, era a igreja evangélica, a qual a família pertencia. Lá,
Giovanna começou a frequentar regularmente e foi onde conheceu o casal Rosa de Maggio e Giacomo Messina. Rosa, de 34 anos, trabalhava em uma empresa de limpeza e estava casada com Giacomo, de 38 anos, há 14 anos, desde que ela tinha apenas 20 anos. Eles eram um casal muito unido e a única dificuldade no relacionamento deles era o fato de que sempre desejaram ter um filho, mas nunca conseguiram, o que pode ser muito frustrante e doloroso para uma pessoa. Eles falavam abertamente sobre isso na igreja evangélica que frequentavam, onde se reuniam uma vez por semana para compartilhar experiências pessoais, muitas vezes dolorosas ou difíceis. Eles contavam como a falta de um filho era particularmente dolorosa para eles, algo que realmente desejavam. Durante essas reuniões na igreja, Giovanna começou a se aproximar muito do casal, criando uma amizade forte com Rosa e Giacomo. A família Comunale frequentava aquela igreja e logo todos se tornaram amigos de Rosa e Giacomo. Começaram a se encontrar também fora da igreja, reunindo-se frequentemente na casa de um ou de outro, jantando juntos, assistindo à TV, tornando-se como uma grande família. Inicialmente, a mãe da Giovanna, Michela, não via motivo para se preocupar, pois Rosa e Giacomo eram pessoas boas, de igreja, né? Ela percebia claramente que o casal sofria por não poder ter filhos, e isso a fazia entender o afeto que estavam demonstrando pela sua família numerosa. Michela não se surpreendeu quando percebeu que o vínculo deles com Giovanna se estreitou. Era claro que Rosa e Giacomo viam Giovanna como a filha que nunca tiveram, e também era claro que Giovanna precisava de uma figura paterna, pois havia perdido o seu de maneira trágica e repentina, e ainda estava sofrendo muito com isso. O relacionamento com sua mãe não conseguia preencher o vazio que ela sentia. Por isso, Giovanna começou a estabelecer uma relação mais próxima com Giacomo, que claramente via nele uma figura paterna. A situação era compreensível e, com o tempo, o clima na casa dos Comunale não melhorava. As dificuldades econômicas que estavam enfrentando pesavam também sobre Giovanna, que sentia muita necessidade de distração. Ela passou a incentivar sua mãe cada vez mais a passar tempo com Rosa e Giacomo, sugerindo almoços e jantares com eles. Com o tempo, Giacomo começou a demonstrar um interesse maior por Giovanna, oferecendo-lhe mais atenção do que aos outros filhos de Michela. Inicialmente, ninguém percebeu isso, nem Michela nem Rosa. Giacomo passou a tomar a iniciativa de organizar as refeições e sempre fazia questão de que Giovanna se sentasse ao seu lado à mesa. Um dia, na casa da família Comunale, surgiram problemas com as tubulações de água. Um cano estourou sobre a casa, causando o desabamento do piso. Eles precisavam refazer o piso e fazer reformas grandes, tornando a casa inabitável. Como resultado, a família Comunale precisou encontrar um lugar onde ficar durante as obras. Imediatamente, Giacomo sugeriu que se hospedassem em sua casa e Rosa ficou empolgada com a ideia de recebê-los. Já eram uma grande família e, como sempre, em família todos se ajudam. Além disso, a casa de Giacomo e Rosa era grande e havia espaço suficiente para todos. Michela aceitou, pois não tinha condições financeiras de pagar um hotel para toda a sua família por tanto tempo. Assim, a família Comunale se mudou para a casa de Giacomo e Rosa e começaram a passar ainda mais tempo juntos. Foi nesse período que Michela começou a perceber algo estranho no relacionamento
entre Giacomo e sua filha Giovanna. Ela notou que Giacomo tocava frequentemente em Giovanna, sempre encontrando uma desculpa para tocá-la, abraçá-la e colocava as mãos nela o tempo todo. Ele a acariciava, brincava com ela, pegava-a no colo e jogava-a no sofá. O comportamento parecia mais um flerte do que um carinho inocente de pai e filha. Michela então conversou com sua filha e Giovanna imediatamente respondeu que estava exagerando, dizendo que ela estava apenas sendo paranoica. Somos apenas amigos. É normal entre amigos brincarmos, nos amarmos, é só uma brincadeira. Michela então também conversa com Giacomo, que praticamente responde a mesma coisa, dizendo para ela não se preocupar, que era apenas uma amizade simples e que ele via Giovanna como sua filha. Mas Michela já percebia claramente que Giacomo estava quase obcecado por sua filha. Ele sempre precisava estar perto dela e sempre que se deitava no sofá, chamava Giovanna para se sentar ao seu lado. O relacionamento deles estava se tornando doentio e isso era óbvio para os olhos de Michela. Às vezes as pessoas são cegas para algumas coisas, mas assim que começam a perceber, tudo fica mais claro. E você se pergunta, como não notou antes? Além disso, Giovanna havia completado 15 anos, uma fase muito delicada para ela, pois o corpo estava mudando, ela estava se tornando uma mulher e seus pensamentos também estavam se transformando. Nessa idade, o relacionamento entre mãe e filha já é muitas vezes complicado e delicado, pois a adolescente está passando por grandes mudanças e não compreende e acredita que ninguém mais pode entender. Neste caso, a situação era ainda pior, pois algo errado estava acontecendo. Giacomo tinha 39 anos e Giovanna 15. Mas nessa idade, quando sua mãe te diz para não fazer algo, o que você faz? Exatamente, as coisas começaram a piorar. Os comportamentos entre Giacomo e Giovanna estavam ficando cada vez mais explícitos e em um certo ponto, Giacomo parecia nem se preocupar mais com o que os outros pensavam, como se ninguém fosse perceber. Por exemplo, uma vez, Giovanna estava em um dos quartos da casa. Lembre-se que todos moravam na mesma casa nesse momento, enquanto sua mãe Michela estava com ela na sala. E Giacomo estava no quarto dele. Em determinado momento, Giacomo liga para Giovanna, sabendo que ela estava no quarto ao lado de sua mãe, e pede para ela ir até o quarto dele. Giovanna foi até o quarto de Giacomo e ficou lá por cerca de 15 minutos. Quando voltou para a sala, sua mãe perguntou o que ele queria. Giovanna respondeu, nada, ele só queria que fizéssemos o café. Michela então perguntou, desculpa, mas por que ele pediu para você ir até o quarto dele sozinha para pedir um café? Com o tempo, Giovanna começou a sair sorrateiramente de seu quarto, onde dormia com sua mãe, depois de certificar de que ela estava dormindo, e ia até o quarto de Giacomo e Rosa. E onde estava Rosa, a esposa de Giacomo? Rosa ainda não havia aberto os olhos para a situação. Ao contrário de Michela, ela ainda estava cega a tudo isso, sem perceber nada sobre os comportamentos de Giacomo com Giovanna, porque via Giovanna como uma filha. Nenhuma mãe pensaria que sua filha teria uma relação com o marido. Para Rosa, Giovanna era realmente como uma filha. E talvez estivesse cegada por esse forte desejo materno de ter a família que sempre sonhou. Mas novamente Giacomo tinha 39, talvez já 40, e Giovanna tinha 15. Ninguém quer nem pensar que um homem de 40 anos possa se apaixonar por uma menina de 15. Enfim,
Tudo isso para dizer que Rosa estava lá, via tudo, mas ainda não havia percebido. Então, Giovanna todas as noites escapava do seu quarto para ir ao quarto de Rosa e Giacomo e ficava com eles conversando até 3 da manhã. Rosa e Giacomo faziam Giovanna se deitar no meio deles na cama, como se fosse uma criança. Mas um dia, a mãe de Giovanna, Michela, percebeu o que estava acontecendo. Ela percebeu que Giovanna estava indo secretamente ao quarto deles e novamente tentou conversar com ela. Ela perguntou o que ela estava fazendo no quarto deles até às 3 da manhã. Mas eles são casados, precisam de privacidade, precisam de tempo sozinhos. Estamos aqui na casa deles o dia todo, há semanas. Você tem que deixá-los em paz. Não pode ir lá e se meter entre eles na cama, exclamou Michela. O que você está fazendo, minha filha? Mas Giovanna respondeu: Não, mãe, não se preocupe. É o Giacomo quem me pede. Ele gosta que eu vá lá. Ele me pede para ir. Tadinha, a menina era muito inocente. Enquanto isso, Giacomo e Rosa começaram a se comportar cada vez mais como pais para Giovanna, no sentido de que começaram a pagar seus estudos e a dar-lhe presentes caros, presentes que a família de Giovanna não podia pagar. Michela, nesse momento, se sentia completamente impotente. Não sabia o que fazer. Então falou com um dos filhos mais velhos, chamado Gaspare, contou o que havia notado. Ela lhe disse que estava seriamente preocupada com Giovanna e que a única coisa que poderia ajudar a colocar um fim nessa situação era voltar para a casa deles, sair da casa de Rosa e Giacomo e começar a colocar uma distância entre Giovanna e essas pessoas. Ela pediu então a Gaspare para ir até a casa de Sá com os pedreiros e ver em que ponto estavam os trabalhos. Ela pediu para ele tentar acelerar o processo, dizendo que não podiam mais ficar onde estavam e que precisavam voltar para a casa deles. Os trabalhos acabaram depois de 2 meses e finalmente a família Comunale pôde voltar para sua casa. Todos estavam muito felizes com isso, exceto Giovanna, que já estava completamente envolvida nesse relacionamento doentio com Giacomo. Giovanna queria ir constantemente visitar Rosa e Giacomo e pedia para Michela levá-la até lá. Mas a mãe obviamente respondia: não vamos e você também não vai. Ela proibiu Giovanna de ir até lá. Mas, como sabemos, o que faz um adolescente quando um pai proíbe de fazer algo? Faz o contrário. E faz isso escondido, né? Claro. Giovanna começou a fugir de casa para ir até eles. O relacionamento entre ela e sua mãe, infelizmente, foi se deteriorando cada vez mais. Chegou o aniversário de 17 anos de Giovanna, que decidiu comemorar na casa de Rosa e Giacomo. Nessa ocasião, também a encheram de presentes. Deram-lhe um celular novo, colares de ouro e até Rosa encontrou um trabalho de limpeza para Giovanna. De certa forma, Rosa havia assumido completamente o papel de mãe para Giovanna. O relacionamento entre mãe e filha estava se afastando cada vez mais. Então, podemos dizer que Rosa tomou o lugar de Michela. O relacionamento de Michela com Giovanna se tornou trágico. Elas brigavam todos os dias, o tempo todo, sempre que se viam. Estavam cada vez mais distantes, até que um dia, depois de mais uma visita a Giacomo e Rosa, Giovanna voltou para casa furiosa. Não se sabe o que aconteceu entre Giovanna, Rosa e Giacomo, mas naquele dia, Giovanna chegou em casa fora de si. Michela percebeu imediatamente, pois conhecia muito bem sua filha. Nervosa, Giovanna respondeu agressivamente à mãe, que lhe pediu para arrumar a mesa. Então,
Ela empurrou o móvel contra Miquela, derrubando tudo e gritando com ela de uma maneira nunca vista antes. Ao presenciar essa atitude desrespeitosa, Micaela deu um tapa no rosto de Giovanna, tentando fazê-la se acalmar. No entanto, a reação de Giovanna foi o oposto. Ela fugiu de casa. Micaela sabia que a filha iria provavelmente para a casa de Giacomo, mas a essa altura ela se recusou a ir buscá-la. Ela tomou uma decisão extrema. Algumas horas depois, foi à delegacia. Sabia que isso faria com que Giovanna a odiasse ainda mais, mas ela estava disposta a fazer o que fosse necessário para proteger a filha. Quando Micaela chegou à delegacia, a surpresa foi ainda maior. Giovanna já estava lá com Rosa e Giacomo e havia registrado uma denúncia contra sua mãe, acusando-a de tê-la expulsado de casa, de maltratá-la e até de agredi-la. Giovanna disse que não queria mais voltar para a casa de Micaela, porque tinha medo dela. Micaela, possivelmente acreditando ingenuamente que os policiais deixariam Giovanna ir morar com Rosa e Giacomo, logo descobriu que as coisas não funcionavam assim. Giovanna, sendo menor de idade, não podia ser entregue a qualquer pessoa aleatoriamente. A polícia então contatou os serviços sociais e encaminhou Giovanna para um instituto para menores em Trapani, onde deveria permanecer até atingir a maioridade. Ela tinha 17 anos e completaria 18 em 4 ou 5 meses. Giovanna passou esses meses no instituto, mas quando finalmente entendeu que não podia mais fazer o que quisesse, ficou desesperada. Controlada o tempo todo, ela decidiu ligar para sua mãe, chorando e implorando para que ela a tirasse dali. Porém, as decisões já haviam sido tomadas pelos assistentes sociais e não havia mais nada que Miquela pudesse fazer. Miquela, por sua vez, esperava que esse tempo afastada pudesse ajudar a filha a se afastar de Giacomo. Ela acreditava que isso talvez fosse a chave para ajudá-la a se livrar daquela relação prejudicial, daquela relação tóxica. 5 meses depois, no dia do aniversário de Giovanna, ela completaria 18 anos e sairia do instituto. Micaela a esperava em casa com uma torta preparada para comemorar a data, mas infelizmente ela passou a noite inteira esperando, pois Giovanna nunca apareceu. Quando Micaela ligou para o instituto perguntando pelo paradeiro da filha, foi informada de que Giovanna já havia ido embora, acompanhada por Rosa e Giacomo. Micaela, desolada, chorou ao perceber que Giovanna havia tomado sua decisão. Agora, maior de idade, ela podia fazer suas escolhas e havia escolhido ficar com Rosa e Giacomo, abandonando sua mãe e a família. Micaela compreendeu que a filha optara por viver com eles e essa decisão foi a pior notícia que ela poderia receber naquele momento. Meses depois, a relação entre Giacomo e Giovanna se tornou uma relação romântica, embora, na minha opinião, isso já estivesse acontecendo há algum tempo, né? Não foi que foi depois dos 18 anos dela, não. Com certeza, na minha opinião, isso começou a acontecer muito antes. Eu acho que Giacomo apenas esperou até que Giovanna completasse 18 anos para torná-la pública. A partir desse momento, ele não se preocupou mais com os olhares alheios e começou a agir de maneira escandalosa, comprando presentes para Giovanna. Mas esses presentes não eram mais os de um pai para uma filha. Ele começou a lhe dar flores e outros itens, como se estivesse em um relacionamento amoroso com ela. Ele começa a se mostrar em público com Giovanna, andando de mãos dadas na frente das pessoas que os conheciam. Começa a sair para jantar apenas com Giovanna e não com sua esposa. Obviamente, as pessoas começam a comentar e as amigas de Rosa começam a abrir seus olhos. Elas falam sobre todas as vezes que viam Giacomo andando por aí de mãos dadas com Giovanna.
dizendo a Rosa para abrir os olhos, porque entre eles havia uma relação. Finalmente, Rosa entende tudo. E a partir desse momento começam a surgir sentimentos de ciúmes e raiva, finalmente, né, Rosa? Rosa se sentia traída, não apenas por seu marido, mas também, de certa forma, por sua filha, aquela que ela acolheu em sua casa como se fosse sua filha. Ela começa a fazer cenas de ciúmes com Giacomo, gritando e exigindo explicações dele, mas, como já mencionado, ele não se importava mais com Rosa, nem mesmo em negar o que estava acontecendo. Ele não queria nem que ela fizesse perguntas e se tornava cada vez mais agressivo, pedindo para ela parar de gritar. Ele também começa a não dormir mais na cama com ela. Em uma dessas noites, Rosa acorda no meio da noite e percebe que seu marido não está em casa, nem Giovanna. Ela liga para ele e pergunta onde estava, e ele responde que estava indo comprar cigarro. Uma desculpa fraca. Rosa, obviamente, não acredita nele e sai de casa para procurá-lo. Ela o encontra dentro de um carro com Giovanna fazendo o que você já pode imaginar, né? Ali, uma briga intensa começa entre Rosa e Giacomo e Giovanna. Rosa, tomada pela raiva, tenta agredir Giovanna, enquanto Giacomo grita para ela sair e deixar os dois em paz. Depois de um tempo, Rosa vai embora. No dia seguinte, Giacomo volta para casa, mas apenas para fazer as malas e pegar suas coisas, dizendo à esposa que iria se mudar para o campo. Enquanto isso, Michela, mãe de Giovanna, estava ainda mais preocupada. Todas as suas maiores preocupações estavam se tornando realidade e ela sabia exatamente o que estava acontecendo, pois as pessoas estavam lhe contando tudo. As coisas estavam piorando cada vez mais, como uma bola de neve que só cresce. Ela sabia que Giovanna tinha fugido com Giacomo e as fofocas começaram a se espalhar. Michela começa a ligar para Giovanna, mas a filha não atende ao telefone. No dia 25 de agosto, enquanto todos procuravam Giacomo e Giovanna, eles estavam dentro de uma van de Giacomo, em uma área rural, algumas horas de Trapani, basicamente vivendo ali. Sabe essas vans adaptadas? Ele tinha uma van adaptada, né, para morar dentro, e ele foi para um terreno que ele tinha no campo, e lá estava morando com Giovanna dentro dessa van. Rosa, desesperada, decide tentar fazer seu marido mudar de ideia, tentando trazê-lo de volta à razão. Ela começa a percorrer as áreas rurais de Trapani até que finalmente o encontra. Eles estão dentro do furgão e mais uma vez Rosa perde a cabeça, cega pela raiva. Ela começa a atacar Giovanna, agredindo-a fisicamente e xingando-a de todas as maneiras possíveis. Em determinado momento, Giacomo pega uma pá no chão e a ameaça. Se você não for agora, vou te matar com essa pá. Ele também diz, deixe-me e minha companheira em paz. Companheira. O fato de Giacomo ter chamado Giovanna de minha companheira fere profundamente Rosa, que, embora assustada, decide ir embora. Porém, ao partir, jura vingança e diz a Giovanna, você me roubou o marido, agora você vai morrer. Você mata o marido em vez de matar a filha adotiva? Gente, que mulheres! No dia seguinte, 26 de agosto, Rosa volta ao local onde Giacomo e Giovanna estavam vivendo, mas agora com uma lata de gasolina. Quando ela chega, Giacomo e Giovanna estão dormindo e não percebem que Rosa está derramando gasolina por todo o furgão, especialmente
na parte onde ela sabia que Giovanna estava dormindo. Na mente de Rosa, era ela quem causava o fim de seu casamento, e foi nela que ela queria vingança. Após espalhar toda a gasolina, Rosa ateia fogo ao furgão, que rapidamente se torna um forno em chamas. Giacomo acorda imediatamente e consegue escapar, tentando acordar Giovanna. Eu ouvi em algumas matérias que o botijão do gás explodiu quando Giovanna estava tentando sair. Enquanto isso, Rosa entra rapidamente no carro e começa a fugir. Durante a fuga, ela se despe de suas roupas, pois ao derramar a gasolina no furgão, acabou se sujando e pegando fogo. Ela estava com queimaduras, mas mesmo assim, Rosa mantém a clareza mental. Ela dirige por horas, ligando para um parente pedindo ajuda para ir ao hospital, dizendo que havia se envolvido em um incêndio e se machucado. Ela é internada imediatamente no hospital devido às queimaduras. Enquanto isso, 2 agricultores que estavam na área rural veem as chamas e correm para ajudar. Eles conseguem socorrer Giovanna, que por sorte havia conseguido sair do furgão, e Giacomo, e tentam prestar socorro. Giovanna, infelizmente, morreu devido às queimaduras que sofreu após o incêndio causado por Rosa. Ela foi encontrada em condições gravíssimas e levada para o hospital, mas não sobreviveu. Rosa, por sua vez, estava em estado igualmente grave devido às queimaduras, mas não demonstrava nenhum remorso, e mesmo quando soube que Giovanna provavelmente morreria. Quando a informaram sobre o estado de Giovanna, Rosa respondeu de forma fria, quase como se não tivesse qualquer consciência da gravidade de seus atos. Ela foi interrogada pela polícia, mas não demonstrou arrependimento. Pelo contrário, ela parecia indiferente, chegando até a fazer uma piada sobre a situação. Giovanna foi internada em estado crítico, com 100% do corpo queimado, enquanto Giacomo sofreu apenas queimaduras superficiais nas pernas, que não foram fatais. No entanto, antes de perder os sentidos, Giovanna conseguiu dizer com a voz fraca que Rosa foi a responsável pelo ataque. Giacomo confirmou isso imediatamente à polícia. No hospital, a mãe de Giovanna foi informada do que tinha acontecido e se desesperou. Os irmãos de Giovanna também estavam furiosos e queriam confrontar Rosa e Giacomo, que estavam no mesmo hospital, mas os policiais impediram que isso acontecesse. Após o incidente, o caso foi levado à justiça e Rosa foi processada pelo homicídio de Giovanna e pelo intento de homicídio contra Giacomo. O julgamento resultou em uma condenação de 16 anos para Rosa, mas a pena foi reduzida para 14 anos em segunda instância. Durante esse tempo, Rosa cumpriu a maior parte da pena em prisão domiciliar, podendo sair para trabalhar durante o dia e retornar à prisão à noite. Após cumprir sua pena, ela foi libertada. Giacomo, por outro lado, continua vivo e mora em Trapani. A mãe de Giovanna afirma vê-lo frequentemente pelas ruas da cidade, onde ele parece estar em situação precária, sem trabalho e sem saber como se sustentar. Toda vez que encontra a mãe de Giovanna, Giacomo evita olhar diretamente para ela. Este caso é particularmente chocante, pois mostra uma mulher como agressora, algo que não é muito comum, uma vez que os homens geralmente são os responsáveis por esse tipo de violência. Além disso, a situação é ainda mais perturbadora quando pensamos na fragilidade de Giovanna, que tinha apenas 14 anos na época que conheceu esse casal, né? E estava vulnerável, sem saber discernir o certo do errado. Giacomo, sendo um adulto de 40 anos, deveria ter agido de maneira responsável
e não ter aproveitado a fragilidade de uma criança para manipular a situação. Outra parte triste da história é como Rosa culpabilizou a vítima, ao invés de entender que quem realmente a traía era seu marido, Giacomo. Entendo a raiva que ela sentiu por ser traída, mas isso não justifica o que ela fez. Ela fez a escolha de matar, e isso é uma tragédia. Mesmo após cumprir sua pena, Rosa não demonstrou nenhum arrependimento, o que é alarmante. Gente, essa mulher, ela já fez comentários horríveis sobre a Giovanna. Eu não vou trazer pro vídeo, porque não é o caso. Mas ela fez um comentário muito ruim quando perguntaram se ela se arrependia. Eu, pessoalmente, não acredito, viu, que as pessoas possam roubar outras, porque cada um tem o direito de escolher com quem quer estar. Rosa nunca deveria ter tomado a decisão de matar alguém por um erro do marido, né? Bem, pessoal, essas são as minhas humildes reflexões sobre o caso. Fiquem à vontade para comentar e se vocês concordam ou discordam de mim, por favor, compartilhem suas opiniões de maneira respeitosa. Como sempre, agradeço imensamente a todos pelo apoio que tenho recebido. Estamos com vários novos seguidores, né, inscritos aqui no YouTube, e isso me deixa sem palavras. Não tenho como expressar o quanto sou grata a cada um de vocês. Obrigado, 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 pessoal. Vocês são maravilhosos. Me ajudem a fazer esse canal crescer, a chegar aí a 1000 seguidores, 1000 inscritos, que eu preciso de 1000 inscritos, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, fui!